Vou para a salinha aqui conversar com a Lívia Pessoa. Boa noite, Lívia. Boa noite, Aline. Sempre um prazer estar ao seu lado e da nossa querida audiência. Lívia, vamos começar o nosso papo hoje falando sobre as perspectivas da produção de grãos para 2025. Já tem aí uma meta que deve ser alcançada, que o Piauí deve atingir mais de 6,5 milhões de toneladas. Isso representa um crescimento de mais de 13% em relação à produção do ano passado. O Piauí deve retomar uma sequência de recordes na produção de grãos, que vem desde o ano de 2017, foi interrompida apenas pela queda na produção registrada em 2024. E a Lívia hoje vai conversar com o superintendente do MAPA, do Ministério da Agricultura e Pecuária aqui no Piauí, Alisson Pego, sobre esse assunto. Nós temos aí um pacote tecnológico internacional, né, utilizado aqui no estado do Piauí e com um aumento de área justamente pela condição do mercado, né, de oferta, né, dos nossos produtos. Apesar de tivermos uma baixa expectativa da nossa previsão do ano passado, na safra passada, esse ano a gente tem uma previsão muito boa, né, com um crescimento em destaque para o milho, né, um crescimento na produção em torno aí de 41%, onde a gente colheu no ano passado 1,5 milhão, e na safra agora 2024-2025 a gente tem a expectativa de se colher quase 2 milhões de toneladas de milho. Então a gente tem aí já um pacote de serviço maior a ser ofertado aí nas áreas de transporte. Então, Lívia, é uma perspectiva muito boa, mas isso realmente já era esperado. As áreas de produção aumentaram aqui no Piauí e o agronegócio, a produção de grãos, é quem tem impulsionado cada vez mais o PIB, Produto Interno Bruto, aqui do nosso estado. É um dos setores mais fortes, Aline, do nosso estado e tem um impacto direto na economia. Ou seja, uma mão lavando a outra. Quando o agronegócio se desenvolve, a economia, por consequência, também tem esse alavante, né? Tem esse aumento. Então, tudo isso faz parte de um organismo vivo. E, além disso, também tem uma perspectiva de que, por consequência, outros grãos também têm o seu aumento, não tão grande quanto a soja, quanto o milho, mas também tem ali o seu protagonismo no ano de 2025, como também o arroz, o feijão. Então, tudo tem uma consequência e um efeito cascata. O agronegócio ele tem essa perspectiva de se desenvolver esse ano, mas também com o auxílio de outros setores, como, por exemplo, o próprio setor de transportes também, que faz esse transporte de cargas e também faz com que, de fato, esses grãos, essas commodities possam chegar em outros estados e até em outros países. E a ideia também é que seja implementada uma maior cadeia produtiva aqui no estado, ou seja, não seja só exportado esses grãos como commodity, mas também que tenham aqui uma linha de produção em relação a eles. A industrialização de todo esse mercado, né? Tem outros produtos também, tem outras culturas como o algodão, tem mel, tem a carnaúba. São muitos produtos, né, que o agronegócio representa e que está ficando cada vez mais forte aqui no nosso estado. Bom saber. Agora, Lívia, eu vou trazer aqui novamente um assunto que está repercutindo de uma forma inimaginável agora à tarde, desde essa decisão de agora do governo federal de revogar o aumento na fiscalização sobre as transações do Pix, né, uso de cartão de crédito. Teve uma forte repercussão depois dessa medida, né, sobre o assunto nas redes sociais, em toda a imprensa, na opinião pública. E as consequências políticas, Lívia? Como é que elas estão sendo sentidas? Exato, Aline. Sabemos que a economia está diretamente ligada a decisões políticas. E hoje, pela tarde, enquanto havia toda essa manifestação pública de toda essa discussão em torno do PIX e dessa taxação do PIX que estava sendo colocada nas redes sociais, que acabou sendo desmentida pela Receita Federal e pelo próprio Banco Central também, eu conversei com alguns deputados, conversei com a bancada piauiense, a bancada federal piauiense, e foi dito, né, de acordo inclusive pelo deputado federal petista Merlong Solano, que foi uma decisão errada do governo em voltar atrás, porque viabiliza, porque reforça um discurso que era uma fake news, que era disseminada de forma errada. Então isso teria dado um aval para a oposição de que eles estavam de fato com a pretensão de taxar o PIX. Já a bancada da direita, mais direcionada ali ao progressistas e também a alguns partidos que são de fato
fato, da oposição do governo do Estado, inclusive com o próprio presidente da sigla, Ciro Nogueira, conversei com ele pelo WhatsApp, e foi dito que foi uma decisão que, de fato, comprovava o que havia sido especulado pelos políticos da oposição, que seria, no caso, uma premissa, né? Seria uma antecipação para uma possível taxação no futuro e que isso impactaria de forma direta no mercado, no comércio, na economia brasileira. Ou seja, o discurso econômico, ele tem os seus reflexos políticos, e a gente percebe isso de forma nítida, inclusive nas próprias redes sociais. E no Piauí não seria diferente, tem também suas diretrizes e seus lados políticos em relação a isso. Hoje à tarde viralizou um vídeo do deputado Nicolas que batia muito forte nessa história, nessa narrativa de que essa era uma atitude que ia prejudicar especialmente aos mais pobres, e viralizou de uma forma tão forte realmente que foi tomada essa decisão. Uma crise para a comunicação também, mais um desafio para a comunicação do governo Lula. Para a comunicação, para o governo, para o próprio Ministério da Fazenda com o ministro Fernando Haddad, ou seja, o presidente Lula, ele necessita ter um trânsito mais claro com os seus interlocutores, e esses interlocutores, que no caso são representados pelos chefes das pastas federais, precisam ter um trânsito, um diálogo mais claro com a própria população, porque acabou que ficou muito nebuloso, ficou muito dúbio todas as informações, e acabou de fato dando espaço ali para a oposição inflamar os discursos e fazer com que o próprio brasileiro tivesse medo das suas transações bancárias. Então, tudo isso deve ser colocado em pauta, inclusive, para fazer com que haja um raio-x do que está acontecendo de errado, o que pode dar mais errado caso não seja alterado. Vamos lá, vamos falar sobre um outro assunto aqui. Está acabando o prazo dado pelo presidente do Progressistas aqui no Piauí a deputados que aderiram ao governo do Estado. Joel Rodrigues anunciou hoje em entrevista, inclusive foi feita pelo repórter Tássio Cruz, que 3 parlamentares foram notificados pela sigla para decidirem sobre a saída do partido. E ainda nesta semana a legenda deve convocar uma reunião do diretório para deliberar uma eventual expulsão dos parlamentares. No momento, nós temos 3 deputados que já foram notificados, que decidiram estar na bancada de apoio ao governo do Estado, e, naturalmente, se eles estão lá, eles precisam escolher uma sigla que é aliada ao governo, ou decidir lá na frente que sigla eles vão fazer a opção, mas decidimos fazer esse encaminhamento para, sem nenhuma retaliação do partido, respeitando as escolhas desses parlamentares, para que a gente fique com mais tranquilidade na organização do Progressista Piauí. Até o momento, nós não recebemos uma resposta desses parlamentares. O prazo está encerrando. Essa semana é a semana final deste prazo. Naturalmente, nós vamos convocar agora a executiva estadual, né, não havendo nenhuma manifestação até a sexta-feira, nós vamos fazer essa convocação e, a partir daí, faremos os encaminhamentos, né, mas depende da decisão final da executiva estadual. Vai seguir com o trâmite de expulsar esses parlamentares? Qual é o outro encaminhamento? Vejo que já há um bom número de membros da executiva que defende a expulsão caso eles não saiam, né, com essa carta de anuência que dá aí o direito a eles de sair sem nenhuma retaliação. Mas o partido precisa se organizar, precisa se posicionar, e aí, naturalmente, vai ter uma convocação da executiva para que a gente tome as providências finais. Poderíamos dizer que já existe quase maioria interna favorável à expulsão? O senhor já tem esse levantamento? É difícil você vir falar pelos outros, porque podem, né, até mudar de opinião, mas o sentimento da maioria da executiva, pelo que eu tenho conversado, é que não seja necessário a expulsão. Mas se eles não tomarem as providências assim oferecidas pelo partido, que não é o que queremos, mas se for necessário que a gente possa usar esse meio legal, com base no estatuto do partido, para dar tranquilidade àqueles que querem adentrar com o objetivo de participarem das eleições de 26. Recado direto para 3 parlamentares, Marden Menezes, Bárbara do Firmino e Thales Coelho. O que esses deputados devem fazer a partir de agora? Vão partir mesmo para o apito final? O que eles estão esperando? O silêncio está pairando no ar, Aline. Busquei contato com os 3 parlamentares.
todos falaram que vão esperar o prazo, que não querem discutir sobre isso publicamente e que, de fato, é uma decisão que ela é muito balizada por conversas internas em relação a como que vai ser o futuro desses parlamentares, porque por mais que haja ali uma carta de anuência concedida pelo partido, ainda é muito delicado, ainda existem as prerrogativas legais, eleitorais, próximo ano é um ano de eleição e caso não haja ali um partido que possa ser, que possa agregá-los, que possam acompanhá-los, pode sim prejudicar a busca por uma nova vaga, por uma reeleição na Assembleia Legislativa. Então, tudo isso conta na hora de pesar os prós e os contras. E agora, de fato, é esperar até amanhã, que é o prazo que se encerra, um prazo extraoficial que foi colocado pelo presidente Joel Rodrigues, e também entender como que vai ser essa discussão com o diretório e qual o posicionamento do diretório. Tudo indica que há um consenso, mas sempre é muito momentâneo esse tipo de discussão. Então, é esperar e ver para crer, né? Para crer, vamos lá. Lívia, aparentemente não é só a imprensa que está falando aí sobre 2026, né? Tem alguns encontros, deputados, lideranças que se reuniram para conversar sobre as eleições do próximo ano. E foi durante o almoço hoje. O prato principal, Aline, foi a chapa majoritária e a chapa proporcional para as eleições do próximo ano. Na imagem, a gente pode ver o deputado estadual Franzé Silva, que até o momento é o presidente da Alep, assim como também o deputado e presidente do Solidariedade, Evaldo Gomes, o ex-senador da República, João Vicente Claudino, e também o ex-governador do estado do Piauí, Wilson Martins. Os quatro estão ali conversando abertamente, foi colocado inclusive nas redes sociais, que o fato é 2026. O que acontece, Aline? O bastidor dessa conversa é que o presidente Evaldo Gomes, que representa o Solidariedade, busca viabilizar ali uma chapa forte, proporcional para 2026. E com isso, um dos caminhos seria uma federação. E ali o ex-governador Wilson Martins representa o PSB. João Vicente Claudino já confirmou que vai se filiar ao Solidariedade. Franzé Silva, atualmente afiliado ao Partido dos Trabalhadores, inclusive um petista histórico. Todos ali estão buscando uma candidatura para 2026, uns para federal, outros estadual, outros buscando uma vaga que seja acoplada ao governo do estado. Mas uma dúvida que fica, que inclusive não há uma resposta dada ainda após esse almoço, é quem vai para qual partido. João Vicente Claudino já confirmou que vai para a Solidariedade. Wilson Martins não é uma certeza permanecer no Partido dos Trabalhadores, tudo indica que ele vá para o PSB caso haja essa federação. E Franzé Silva coloca sua articulação no Partido dos Trabalhadores em busca pela vaga como federal, já confirmado, mas pelo que eu pude apurar nos bastidores, não é tão certo ser pelo PT. Uau, essa seria uma grande novidade. Lívia, obrigada por trazer para a gente essas informações, esses bastidores e essas análises da política do nosso estado. Até amanhã. Eu que agradeço, Aline. Sempre um prazer estar ao seu lado.